Saiba como começar a investir no exterior. Sempre que o dólar sobe em relação ao real, aparecem por aí alguns vídeos de pessoas falando que devemos investir 100% em dólar e tirar todos os nossos investimentos em reais e converter em dólar. Mas calma, é sim bastante possível que o dólar continue subindo no próximo ano, assim como ele também pode cair. Ninguém tem bola de cristal para prever o movimento do dólar no curto prazo. Mas quando olhamos para o longo prazo, é nítida a valorização dessa moeda americana contra o real brasileiro. Vemos pelo gráfico desde 1995 até final de 2024. No meio do caminho, houveram muitas quedas também. Porém, a tendência geral de longo prazo foi de uma alta do dólar com a desvalorização do real. Veja que a cotação cambial entre as moedas é bem volátil, com o real também se valorizando em alguns períodos. Por isso que é um pouco difícil falar seguramente que ano que vem ou nos próximos meses seguirá sendo de forte alta do dólar. Mas até o momento vemos que no médio a longo prazo o dólar tende a se valorizar em relação ao real. E por conta disso, muitos investidores a fim de proteger o patrimônio de crises nacionais e desvalorização do real, buscam investir no exterior. E veja que estou falando sobre investir no exterior em dólar mesmo, e não apenas comprar o dólar por si só. Seja comprando ações americanas em dólar, comprar REITs, sendo resumidamente os fundos imobiliários dos Estados Unidos, ou até mesmo a renda fixa americana, com os Treasuries, sendo basicamente o Tesouro Selic dos Estados Unidos, podemos dizer assim. E vendo tudo isso, você pode estar pensando, mas como um brasileiro comum pode comprar dólares para investir no exterior? Bom, existem algumas corretoras brasileiras focadas somente em investimentos no exterior que você pode começar investindo com valores bem baixos, como a Nomad e a Evony. Lembrando que isso não é uma divulgação de corretoras. Pesquise antes as opções de corretoras para investir no exterior, e assim basta você criar sua conta na corretora da sua preferência, fazer Pix para lá, converter os reais em dólares e começar seus investimentos internacionais. Bom, essa parte prática da coisa, por mais que pareça complicada, é muito simples. Tem vários tutoriais aqui no YouTube explicando sobre como abrir conta e como começar a investir em dólar. Mas o que quero alertar vocês é sobre não maximizar o curto prazo e superestimar o longo prazo. Por exemplo, se você já tem investimentos aqui no Brasil, como ações e fundos imobiliários, e está sofrendo com a queda por conta do cenário econômico que estamos vivendo no momento, é muito comum a vontade de vender tudo que tem no Brasil para comprar ações americanas em dólar, por exemplo. Até porque o mercado americano performou muito bem nesse ano de 2024, enquanto o Ibovespa e o IFIX foram decepcionantes. Isso sem contar da alta expressiva do dólar neste ano também. Mas então, o que quero dizer com isso? Para você não pensar que por estar acontecendo isso nesse ano, você já querer vender tudo que tem no Brasil na baixa para alocar em ações americanas, porque aqui no Brasil está tudo caindo e lá fora está nas máximas históricas. Assim, se ano que vem ou no próximo começar a cair as ações dos Estados Unidos, você vai lá e vende tudo para aplicar em renda fixa no Brasil ou até mesmo em ações. Aí fica nesse gira-gira de carteira, comprando ações em alta porque o mercado está bem e depois vendendo na baixa porque o mercado está mal. Entende o que eu quero dizer? Então saiba aproveitar esses momentos tanto de alta e quanto de baixa. Geralmente, os momentos de baixa são os momentos de oportunidade. Isso, claro, fazendo análise e entendendo sobre o ativo. Bom, pode ser sim muito interessante investir também no exterior. Mas cuidado para não tomar decisões precipitadas de curto prazo e ficar nesse gira-gira de carteira, comprando nas máximas e vendendo nas mínimas. Desse jeito, você vai estar sempre atrás do que está valorizando no momento, sempre perdendo dinheiro por comprar nas altas pelo otimismo e depois vendendo na baixa pelo pessimismo. Bom, eu sempre digo que se você está começando agora em algum tipo de investimento, é interessante começar aos poucos, aplicando bem pouco dinheiro mensalmente para ir entendendo na prática e também estudando sobre o ativo, entendendo como funciona, sentindo a volatilidade e tudo mais. E isso também serve para investimentos no exterior. Como falei, lá nos Estados Unidos existem os Treasuries, que são títulos públicos americanos, que basicamente seria você emprestar dinheiro para o governo americano e receber juros em dólares por isso. Hoje, a taxa de juros americana está em algo em torno de 4,5%, ou seja, você receberia cerca de 4 a 4,5% ao ano por investir em Treasuries, sendo uma alternativa de renda fixa americana, que é considerada um dos investimentos mais seguros do mundo. Mas lembrando que são 4,5% ao ano em dólar. Dependendo da cotação do dólar, é possível ter um retorno maior na renda fixa americana do que no próprio Tesouro Selic brasileiro, por exemplo. Isso, claro, iria depender das movimentações do dólar. Esse ano, o dólar valorizou cerca de 25% em relação ao real. Ou seja, quem comprou dólar no começo do ano e segurou,
mesmo sem ganhar nada de juros, já ganhou mais do que alguém que só investiu em Tesouro Selic, por exemplo, que está pagando hoje cerca de 12,25% ao ano. Mas como falei, esse ano tivemos uma forte desvalorização do real em relação ao dólar. Não podemos prever como será no ano que vem ou nos próximos anos. Mas pegando a média dos últimos 10 anos, temos cerca de 10% de valorização anual do dólar frente ao real. Então, considerando que um brasileiro faça uma aplicação nos Treasuries recebendo 4% ao ano em dólar e o dólar valorize 10% ao ano em relação ao real, essa pessoa teria um rendimento bastante interessante em reais e até mesmo acima de muita renda fixa brasileira nesse mesmo período. Bom, isso pode mudar? Sim, a economia está sempre passando por flutuações. Tanto o dólar quanto os juros americanos também variam ao longo do tempo. Mas eu trouxe aqui essa média do dólar dos últimos 10 anos porque não pode ser ignorada, né? Bom, além dos Treasuries, da renda fixa americana, também temos os REITs, sendo bem parecidos com os fundos imobiliários que temos aqui no Brasil. Os REITs americanos são empresas que possuem ou financiam imóveis que geram renda, como shoppings, edifícios comerciais, hotéis ou residências. Eles permitem que investidores comprem cotas, assim como os fundos imobiliários brasileiros, para ganhar uma parte da renda gerada por esses imóveis. E claro, renda em dólar. Sendo uma forma bem acessível de investir no mercado imobiliário americano sem precisar comprar propriedades diretamente. Além disso, quando falamos das ações americanas, podemos citar o modelo de compra por stock picking, que seria nada mais nada menos que escolher a dedo cada ação que você queira comprar, por exemplo, comprar ações da Apple, da Tesla, do Google, da Amazon e por aí vai. Ou seja, você estaria comprando ações diretamente de cada empresa que escolher. Agora, outra forma bastante utilizada por investidores americanos é por meio de ETFs, que são fundos de investimentos que aplicam em um conjunto de ativos, mas com uma taxa de administração muito pequena. Existem inúmeros ETFs no mercado, porém os maiores e mais famosos são aqueles que replicam o S&P 500, que é o principal índice da bolsa americana, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ou seja, comprando o ETF atrelado ao S&P 500, poderemos dizer que é como se você estivesse comprando ações de cada uma das 500 maiores empresas americanas. Bom, para você ter uma ideia, esse ano o S&P 500 obteve uma valorização de quase 30%, uma alta bastante expressiva e fora do comum. Isso eu estou falando valorização em dólar. Mas é claro, quando olhamos para a média de valorização do S&P 500 dos últimos 10 anos, é de aproximadamente 12%. Isso somado à média de valorização do dólar frente ao real, fazendo uma conta rápida aqui em termos compostos, vai dar algo próximo de 23% ao ano de retorno em reais para quem investiu nesse índice nessa última década. Mas é claro, retorno passado não é a garantia de retorno futuro. Ano que vem o dólar pode subir mais, como também pode cair ou permanecer estável em R$ 6. Ano que vem o S&P 500 pode cair ou permanecer subindo. Inclusive, devemos nos atentar por ele estar nas máximas históricas. Então talvez seja um momento de cautela. Mas isso apenas o tempo vai dizer. Bom, é como a frase de Warren Buffett: no mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa. Ou seja, o futuro é totalmente incerto. O que sabemos é o histórico até aqui. Lembrando que o S&P 500 é o índice composto das 500 maiores ações das empresas dos Estados Unidos. Ou seja, é renda variável, com oscilações diárias, podendo cair em alguns anos, podendo subir em outros e por aí vai. Mas agora você pode estar pensando, mas como investir no S&P 500? Bom, é impossível investir diretamente no índice. O que podemos fazer é comprar cotas de ETFs que replicam o desempenho do S&P 500. Existem 4 ETFs mais famosos. O SPY, por exemplo, é hoje o maior ETF americano e mais antigo, criado em 1993 pela gestora State Street, tendo uma taxa de administração de 0,09% ao ano, sendo uma taxa bem baixa, né? Vendo isso ao ano. Além disso, temos o IVV, criado em 2000 pela famosa gestora BlackRock, e possui uma taxa de administração bem baixa mesmo, de apenas 0,03% ao ano. Outro grande ETF que replica o S&P 500 é o VOO, criado em 2010, sendo o mais novo dessa lista, que tem a Vanguard como gestora e uma administração de 0,03% ao ano também. E por fim, temos o SPLG, criado em 2005 pela gestora State Street, tendo uma taxa de administração de apenas 0,02% ao ano. Inclusive, no último ano, o dividendo pago por esses ETFs foi cerca de 1,2% ao ano a 1,4% ao ano. Mas enfim, lembrando que todos esses ETFs estão ligados ao S&P 500 e vão se valorizar ou desvalorizar conforme o desempenho do S&P 500.
O pagamento de dividendos é só uma outra forma de remuneração. Inclusive, como eu sempre falo, é muito importante que você estude por conta própria, para tirar suas próprias conclusões. Cada um desses ETFs tem suas particularidades. Da recorrência de pagamentos de dividendos, alguns não pagam dividendos e reinvestem automaticamente, outros pagam trimestralmente. Bom, é importante que você pesquise para tirar suas próprias conclusões caso queira investir por meio de ETFs americanos. Uma outra observação importante é que você pode comprar fração de um ETF. Você pode se deparar com um ETF que custa $500, por exemplo, porém você pode comprar apenas uma fração dele, de por exemplo $30, $20 e por aí vai. Você não precisa comprar necessariamente uma cota inteira de ETF. Além disso, não existe apenas ETF de S&P 500. Eu falei desse pois são os maiores e mais famosos. Existem ETF dos REITs, dos fundos imobiliários americanos, podemos dizer assim. Também tem ETF da Nasdaq, das principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ou até mesmo ETF de renda fixa. Bom, existem inúmeros ETFs do que você pode imaginar no mercado americano. Então, se você deseja começar a investir em dólar, recomendo que pesquise bem e estude por conta própria, entendendo sobre onde você está colocando seu dinheiro e principalmente começando aos poucos, aplicando uma pequena quantia mensalmente, por exemplo, para assim você já ir entendendo do novo mercado que está adentrando, tanto na parte prática como na teórica. Então estude para tirar suas próprias conclusões, beleza? Não leve esse vídeo como recomendação de investimentos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.